Oi galera, tudo bom? Aqui é o Felipe e esse vídeo é mais sobre um desabafo sobre tudo que tem acontecido recentemente no mundo, sobre a quarentena, sobre esse distanciamento social e como isso tem impactado cada um de nós. E nesse caso, nesse vídeo vai ser um pouco mais como isso tem me impactado e como isso tem me feito pensar sobre diferentes coisas. A primeira coisa que passa na minha cabeça é como isso pegou a gente assim, do nada. Tudo isso começou e foi se espalhando tão rápido em que a gente mal teve tempo assim de colocar os pensamentos no lugar e saber que tipo de ações a gente tinha que tomar. Pra quem segue meu canal sabe que eu moro nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, e aqui foi um estado que começou bem cedo a fazer essa quarentena, esse distanciamento social. Atualmente, na data desse vídeo, faz mais ou menos 8 semanas que a gente tá nessa quarentena. O governador daqui anunciou já o mês inteiro de maio também em quarentena, então a gente já está em quarentena oficial até o dia 1º de junho. Não é bem o nome quarentena, mas enfim, a gente está nesse lockdown, que a gente chama aqui na expressão em inglês. Isso me faz pensar sobre muitas coisas, e é interessante como isso mexe com a cabeça da gente de muitas formas. Ou quando a gente deixa de dormir, ou quando a gente começa a ter sonhos muito vívidos, ou como isso impacta o nosso dia a dia e nas coisas que a gente faz, na perda de produtividade e várias coisas. Isso também abre um pensamento muito mais abrangente, na verdade, porque eu penso, se eu, que consigo, pelo meu emprego, trabalhar de casa e ainda conseguir manter uma atividade, o quão impactante e o quão muito maior isso se torna em pessoas que não conseguem fazer seu trabalho de casa e estão semanas em casa nesse ócio e essa incerteza do que está acontecendo lá fora no mundo, ou em casos mais extremos, pessoas que perderam o emprego e pessoas que estão perdendo o emprego devido à crise econômica que isso também gera, e como essas pessoas estão encarando essa crise e o quanto tempo vai demorar para recuperar as coisas que estão sendo perdidas. E nesse aspecto eu vou dizer que eu até entendo o quanto que existem pessoas em negação com o que está acontecendo, porque é uma coisa muito impactante. Mas apesar de ao mesmo tempo compreender e saber que é um pensamento errado, mas entender os motivos pelos quais acontece, eu acho que é um papel nosso como sociedade, das pessoas que estão mais esclarecidas do que está acontecendo, tentar educar essas pessoas, porque essas pessoas, na negação delas, impactam negativamente toda a sociedade. Então é importante nesse momento a gente tentar manter a conversa o máximo possível e tentar explicar para essas pessoas e tentar esclarecer também, porque eu acho que é o nosso papel também, na parte da cidadania, ter esse papel, é importante. É impactante por quê? Diversos motivos. Mas é impactante porque você fica em casa durante dias e dias e a gente não sabe como o mundo vai se tornar ou como vai estar o mundo quando a gente voltar a sair de casa. Esse é um ponto. O outro ponto é o quanto tempo vai demorar para recuperar esse mundo que a gente conhecia. Será que a gente vai conseguir recuperar esse mundo que a gente conhecia até esse vírus espalhar pelo mundo inteiro? Não dá pra saber. Não dá pra saber o quanto tempo a economia vai voltar a crescer, voltar a recuperar os empregos perdidos. Então, de fato, é um pensamento muito assustador. Por mais que às vezes a gente queira ficar em negação, a gente tem que entender que a gente precisa assimilar isso, porque é apenas assimilando isso que a gente vai tomar as devidas medidas, que é, se você não é essencial, e eu entendo que muitas das vezes a gente quer se sentir essencial, sabe? A minha ida no mercado tem que ser essencial, a minha saída com os amigos, você quer se colocar como essencial, mas a gente tem que dizer o que de fato é essencial e o que não é. Isso é muito duro de fazer. E eu acho que a gente tem que entender também o como vai demorar para voltar. Eu acho que a gente também não deve se iludir. Eu tava vendo uma entrevista do Átila, e ele virou um nome bem famoso agora, o virologista brasileiro, durante essa pandemia. E ele disse uma coisa que me impactou muito, e eu dormi mal na noite em que eu li a entrevista, em que no final ele diz: tentar ir para fora agora é tentar recuperar um mundo, é tentar voltar para um mundo que não existe mais. E foi muito impactante para mim, porque mesmo lendo muitas notícias, mesmo tendo noção do que estava acontecendo, aquilo bateu em mim de uma forma que eu não estava esperando. É um pensamento assustador. Mas o que é mais assustador do que esse pensamento é não cooperar com o distanciamento social. A gente tem que fazer isso. É o nosso dever cívico, é um dever moral, é um dever com o próximo, com o outro, com a sua própria família, com seus avós, seus pais. Não é só um dever com os grupos de risco, porque na minha opinião, e isso eu falo eu não acho que existe exatamente um grupo de risco. Acho que todos nós estamos em risco. A gente consegue ver nas notícias, tem gente de 20 e poucos anos morrendo, gente de 18, de 15 anos morrendo, pessoas de 60 também. Então, eu acho que a partir do momento que você considera o outro e você fala, não, eu não vou me expor porque... Primeiro que eu não vou me expor por mim, mas eu também não vou me expor pelos meus familiares.
acho que a gente tem que pensar isso. Eu vejo isso não só no Brasil, mas como em outros países, outros estados, países, cidades, de que existe um grupo de pessoas que ainda saem e que talvez isso não tenha caído, essa ficha não tenha caído, que você não faz só por você, mas você também faz pelo outro que você se importa. Mas também porque isso vai ajudar a gente como sociedade, como mundo, recuperar as coisas perdidas, porque um indivíduo sozinho não consegue fazer muita coisa, mas assim que tiver uma vacina, assim que tiver um tratamento e a gente começar a reconstruir o mundo da onde parou, a gente vai precisar ter um senso de sociedade, um senso de comunidade para aos poucos reconstruir o que foi perdido. Então eu acho que começa agora esse senso de sociedade que tem que estar ali forte. A gente já vê alguns países que estão trabalhando muito bem com isso e eles principalmente têm esse senso de sociedade e de governo e eles estão todos trabalhando em conjunto. Então, eu acho que fica uma dica, não só para o Brasil, como muitos outros países, para os Estados Unidos também, de que a gente precisa começar a trabalhar em conjunto, senão os números só vão aumentar e aumentar e mais gente só vai morrer. E, infelizmente, a gente pode ficar aqui brigando, falando, mas e a economia, como é que vai ficar e tudo mais. E isso também vai ser, na minha opinião, mas eu acho que economia a gente recupera, vidas não. Porque eu não gostaria de perder um parente meu devido a essa doença. Então eu batalharia o máximo possível para ficar em casa e manter meus parentes, os meus amigos, as pessoas que eu amo saudáveis durante esse processo. E, obviamente, acreditar na ciência e acreditar que a gente vai ter uma vacina logo, a gente vai ter um tratamento e logo a gente vai estar imune, a gente vai estar seguro contra isso e a gente vai poder voltar a viver o mundo, voltar a ver a luz do sol, o ar fresco e ver todo mundo que a gente ama, os nossos amigos que estão longe, às vezes namorados, que às vezes estão em casas separados e não estão se vendo por causa do distanciamento e tudo mais. Basicamente o vídeo era esse desabafo, essas ideias que eu tenho sobre esse distanciamento social, sobre tudo que está acontecendo no mundo. Nesse momento eu também estou trabalhando nos vídeos de YouTube de umas viagens que eu fiz no passado, que eu tive a sorte, que eu tive o privilégio de poder fazer. E por conta disso eu fiz muitas gravações de vídeo, de fotos, e eu acabei que passando por esses vídeos e fotos eu pensei, por que não pegar esses vídeos e transformar em vídeos, né, compilar eles e transformar em vídeos de YouTube com uma música de fundo bacana, uma coisa relaxante. Estou trabalhando nisso porque eu acho que é uma ótima válvula de escape, de procurar conteúdos relaxantes, ver coisas diferentes que também não sejam só consideradas a essa doença, ver o mundo lá fora e relaxar e ver coisas bonitas. Eu acho que é uma coisa que a gente está precisando muito hoje. Ver coisas bonitas, coisas relaxantes, coisas que dão esperança. E a gente tem que ficar de olho nisso também. Às vezes a gente fica lendo muita notícia, a gente só vê coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e isso deixa nossa energia muito para baixo. E agora, ficando em casa, sem fazer nada, ou então sem se exercitar como deveria, a gente fica para baixo mesmo. Então é uma ótima ver coisas positivas. Vai ver videogame um pouco, vai ver, sei lá, se você gosta de ver vídeos de viagem, veja também. Não pare de sonhar agora. Tudo vai voltar ao normal. A gente vai lutar para reconstruir e passar por esse período difícil que a gente está passando. Então o vídeo era esse. Se você gostou, clique no gostei, deixe seu comentário, assine o canal, isso ajuda pra caramba, me motiva a querer continuar postando vídeos e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Então por isso eu diria que... Olha a graça você fazendo aí comigo aqui atrás. Para com isso.